Olá, pessoal. Boa tarde. Vou eu aqui mais uma vez gravar um vídeo e muito triste, porque o que eu ando falando direto, pedindo socorro para os governantes, que é melhor prevenir do que remediar, aconteceu, né? Ontem, faz tempo que eu vejo mais o Facebook, mais para ver as postagens que meu filho coloca, o pessoal que tá fazendo aniversário para me dar feliz aniversário. Só que ontem eu vi uma moça falando que infelizmente uma mãe de uma criança autista, eu acho com grau severo, ela desistiu de viver. Mas o que eu venho aqui gravar esse vídeo com muita tristeza no meu coração é porque a gente, mães de filho que tem necessidade especial, não só autista, mas as pessoas portadoras de deficiência com grau severo, o que eu venho falar aqui com muita tristeza, eu não culpo essa mãe e nem essa mãe foi covarde de fazer isso. Eu culpo dela ter feito isso com a própria vida, o sistema. O sistema. Porque eu acho que a gente que temos filhos, os cuidadores, precisa de tratamento também. E faz muito tempo que eu tô falando isso. Gente, as pessoas que têm filho, portador de deficiência, precisa de socorro, precisa de ajuda. Direto eu tô falando isso. Direto. Só que a gente, eu tenho uma filha autista com grau severo, hoje ela está com grau severo, por causa do distúrbio alimentar, que já esgotou o remédio da psiquiatria. Ela agora, porque cada minuto eu falo que eu tô com uma pessoa diferente, ela agora achou de estar mutilando as vistas. Ela pega o dedo, né? Vou tirar o óculos aqui para vocês verem. Ela faz isso, ó. Fica empurrando o dedo aqui. E isso tá deixando a visão dela, o olho dela tá ficando tão inflamado que fica vermelho igual uma brasa de fogo. Agora me diz, como que vocês acham que eu me sinto de ver minha filha fazendo isso? Como que vocês acham que essa mãe com filho com grau severo, que ela tirou a própria vida, como que vocês acham que ela se sentia todos os dias? Numa cidade grande se sentindo no deserto. Como? Como? A gente, pessoas para ajudar a gente, não tem não. Juiz, a gente tem bastante, que são as pessoas aí fora. Cada vez que a gente sai de casa, que nossos filhos entram em crise na rua, a gente é julgado. Nossos filhos são julgados, porque infelizmente as pessoas tem pessoas, graças a Deus, que vê as coisas que prestam na rede social, mas tem umas que só prestam para ver coisa que não presta mesmo, sabe? Porque juiz para poder apontar o dedo pra gente que nossos filhos são criança mal educado, que o pai não deu educação, que a mãe não deu educação, a gente tem bastante. E os nossos direitos? Gente, vocês não sabem. Vocês não sabem o quanto que a gente luta pelos nossos direitos. Em todos os lugares, todo lugar a gente tem que brigar. E acho que a gente tá reivindicando os direitos porque a gente quer
quer prioridade, acha que a gente é folgada, sabe? Mas só quem tá na nossa pele sabe o que a gente passa todos os dias. Tem autista que não consegue ficar num ambiente fechado mais de meia hora. E as pessoas ainda não pararam para ver isso. Gente, acessa a página do autista. Acesse a comunidade dos autistas para vocês verem. E outro, cada autista é um diferente do outro. Eles não são robozinhos não, que vocês dão corda e eles saem andando todos igual, não. É um diferente do outro. Cada um tem sua índole. Mas as pessoas insistem de achar que todos os autistas é igual. Ah, porque a minha tem um grau severo, o da vizinha tem que ter. Não. Tem criança autista que nem remédio precisa tomar. Nem remédio precisa tomar. Mas tem criança autista que o grau é tão severo, que não pode ficar nem com roupa. Porque se deixar, ele come a roupa, ele come a parede, ele fura o colchão, ele come a espuma do colchão. Gente, vão verificar mais. Como a mãe dos autistas, principalmente, eu falo autista, mas é porque tem pessoa que já colocaram um rótulo, mas é todas pessoas com deficiência. Cadê os nossos direitos de verdade? No papel, ó, eu tenho um livro com todos os números da lei. É tanto número de lei que eu não sei nem para que serve. Realmente. Viu por quê? Porque só tá no papel. Porque na prática mesmo. Agora eu pergunto pro sistema, o Ministério da Saúde, eu pergunto, quem é agora que vai cuidar do filho autista dessa moça que tirou a vida e ela tem outro filho? Quem é que vai cuidar? Eu pergunto aqui agora. Quem é que vai cuidar? Na hora de nos julgarem, tem bastante. Gente, tudo que a gente luta pelo nosso filho é com muito sacrifício. Fui pegar, a minha filha tem distúrbio alimentar. Eu tive o direito do sustagem. Eu pego sustagem lá na Rua dos Italianos, número 506. Tem dia que eu saio daqui do Itaim Paulista, chego lá, tem uma lata de 12 latas, recebo uma. E aonde que tá o resto? Aonde? E que eu saiba, as caixas, quando compra, se é 12 latas, vem lacrada. E tem hora que eu recebo a caixa toda destronchada. Tudo. Parecendo assim que, sabe? Pergunta pra mim se eu recebo depois os atrasados. Que eu agora, que hora é essa? Daqui a pouco eu vou ligar perguntando. Esse mês passado, eu fui lá, só peguei 3. De 12 latas, só peguei 3. Só peguei 3. Aonde tá o restante? Eles falam pra mim ligar lá direto pra ter o restante do sustagem de volta. Mas eu nunca consegui. Nunca. E aonde tá o resto? Aonde que foi? Pra quem reclamar? Porque se eu vou na ouvidoria... ai, senhora, tem que ser na ouvidoria da saúde. Ah, senhora, não é aqui, é lá. Ah, senhora, não é aqui, é lá. No fim, você fica, ó, com cara de palhaço. É igual o Marcelo Rezende falava sempre, moço, o palhaço somos nós. Porque eu pergunto, aonde que tá as outras latas de sustagem da minha filha? Aonde? Direito tem bastante. Gente, vocês não queiram saber a luta que uma mãe tem para conseguir a curatela do seu filho. Vocês não sabem. Para ter o direito da curatela,
gratuito, entre aspas, porque de gratuito não tem nada, é que a gente paga imposto. Isso aí já tá muito mais do que bem pago. Gente, é cada molação. Eu passei 1 ano e 2 meses sem ter o salário da minha filha. O INSS nunca ligou aqui para falar: eu tirei o salário da sua filha por isso. 1 ano e 2 meses. Agora eu pergunto, os direitos das pessoas com deficiência me ligou aqui para perguntar se a minha filha estava comendo ou bebendo? Nunca. Cadê os direitos? Cadê os números dessas leis? Vocês, quando der um livro pra gente com os números das leis, que é tanto número que a gente nem sabe que lei que é essa, vocês têm que grifar, falando, ó, é isso, isso e isso. Não é simplesmente dar o livro e ficar assim, não, porque até agora eu só vejo no papel. Agora, vamos nós aqui de novo. Quem vai cuidar dos filhos dessa pessoa que tirou a própria vida? E eu quero saber quem é que vai detonar ela. Porque cuidado, não aponta o dedo não. Porque da onde veio o problema dos nossos filhos, tem mais. E o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Só para vocês terem uma ideia. Chega de tanto julgamento. Chega. O que menos a gente precisa é de julgamento. Se não puder ajudar, não atrapalha. Tem muita gente que calado é um poeta. Ó, se for para julgar. Quieto. Que o que menos a gente precisa é isso. Tá ok, pessoal? E eu culpo da morte dessa mãe o sistema, que é totalmente falido por nossos filhos. Cadê o nosso tratamento também? Cadê? Porque a gente precisa. Porque tem dia que eu tô aqui, que eu tô um tapete humano. Procura visitar os pais das pessoas com deficiência. Olha, para mim conseguir o benefício da minha filha de volta. Gente, foi tanta pessoa. Ó, só na minha casa veio 4 pessoas. Foi uma da assistência social socioeconômica. Depois veio uma perita para conversar com a minha filha, para ver se a minha filha falava. Depois teve a perícia lá a perícia marcada lá pelo que eu entrei com ação pela federal. Teve essa perícia. E depois, gente, ó. Aí consegui, voltou o pagamento da minha filha, mas os atrasados vai para 1 ano e pouco. Cadê? Até agora. Tá preso lá, ó. Na vara da infância e da juventude. Gente, facilita mais as coisas mais pra gente. Pra que dificultar tanta coisa pra gente? Pra quê? Aí quando a gente fala alguma coisa, ai, essa mãe já anda armada. Ai, essa mãe é muito nervosa. Ai, essa mãe... Não, gente. É porque é ação e reação. A gente só aprende a se defender. Porque em todo lugar a gente leva pedrada. E eu aprendi a pegar as pedrinhas. Cada pedrinha que me joga, eu aprendi a jogar de volta. Só isso. Porque antes eu só chorava. Agora eu jogo primeiro e depois eu choro. Agora eu pergunto, vá lá visitar a família dessa mãe que tirou a própria vida. Porque tem direitos humanos aí para as pessoas que cometem coisa errada. E os direitos humanos, que é pra gente, cadê? Vão lá visitar. Entra lá na página lá da comunidade dos autistas lá, procura saber quem é essa mãe e vão lá visitar essa mãe que tirou a vida.
Vão lá visitar. Porque ela tinha um filho autista e mais uma criança, parece. Vão lá visitar. Não vão julgar não, viu? Vão para apoiar a família. Julgar não. Que a gente não precisa de julgamento não. Que a gente não somos bandidos não. Tá ok?